Pois é, quem está aqui comigo no estúdio para conversar sobre esse assunto é a defensora pública Maiara Braga. Maiara, obrigado pela presença aqui no estúdio do nosso programa. A gente sabe o quanto essa data é importante, principalmente para a gente levar essa mensagem de conscientização às crianças, aos adolescentes, mas sobretudo às famílias. Como perceber que uma criança pode estar sendo vítima aí desse tipo de situação? A Defensoria traz algumas recomendações para os pais, para os responsáveis. Boa noite. Boa noite, Matheus. É muito importante não só que os pais e responsáveis, né, os familiares, mas que a sociedade, em geral, saiba como identificar, né, compreenda o seu papel de proteção dessas crianças e adolescentes que são vítimas, né? Existem indicativos, sinais que a criança ou adolescente, de acordo com o seu grau de desenvolvimento, apresenta, né, quando está sofrendo algum tipo de violência, mudanças de comportamento, né, consequências psicossomáticas, certo? E, assim, é muito importante que os pais estabeleçam um vínculo de confiança, conversem com seus filhos, estabeleçam um diálogo sobre sexualidade, sobre consentimento. É muito importante trabalhar essas questões desde a primeira infância, para que as crianças, os adolescentes, eles possam se autoproteger, ter esse autocuidado, conseguir identificar quando eles estão numa situação de violência, porque muitas vezes a pessoa, o abusador, o violador, é alguém próximo, é alguém, às vezes, algum familiar, alguém do ciclo de confiança, e é preciso que a criança consiga identificar que está numa situação de violência, para que ela possa procurar um adulto confiável para relatar essa situação. E aí a gente tem aquelas fake news, aquelas mentiras terríveis, né, que querem pregar que educação sexual é incentivar com que crianças façam sexo precocemente, ou que educação sexual incentiva a pedofilia, coisas absurdas, quando na verdade educação sexual é ensinar para essa criança que pessoas adultas não podem ter certas atitudes em relação aos corpos dessas crianças. Qual é a importância da gente aproveitar essa data, Maiara, para trazer essa mensagem da importância da educação sexual efetiva para combater e para prevenir casos de abuso? É engraçado que as pessoas perguntam, muitas vezes, quando conversam sobre o assunto, quando iniciar o diálogo sobre educação sexual, sobre violência com uma criança, em que fase seria o adequado? E, na verdade, eu sempre respondo com uma pergunta. A partir de que idade uma criança pode ser vítima de violência sexual? Eu já trabalhei com casos de crianças com menos de 1 ano de idade que foram vítimas. Então, lógico, de acordo com o grau de desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, esse assunto ele precisa ser trabalhado desde cedo, muito precocemente. E é importante que a gente utilize a data de hoje, o 18 de maio, que é uma campanha, uma mobilização a nível nacional, para despertar na sociedade civil esse dever que todos têm de serem pessoas de proteção dessas crianças e adolescentes. Porque muitas vezes a criança ou adolescente que está sendo vítima de uma violência, ela não tem ninguém para recorrer. A única pessoa que às vezes pode dar voz para aquela criança que está sofrendo violência é um vizinho, é um professor, né? E dentro desse sentido, a própria escola, ela é uma das principais portas de entrada que recebe, né, esses casos de revelação de situações de violência. É uma das principais portas de entrada, onde a criança encontra esse ambiente acolhedor. E é muito importante também fortalecer esses profissionais da educação, porque é no ambiente educacional também que deve ser fomentado essas temáticas. Você trabalhar a educação sexual, trabalhar autocuidado, autoproteção na internet. Então, a escola eu vejo como um dos principais centros de proteção, para além da unidade familiar. Então, se você, meu senhor, minha senhora, que está assistindo ao programa, conhece alguém que ainda pensa que educação sexual é mostrar pornografia para crianças, aproveite o programa de hoje, aproveite a data de hoje para dizer que não é nada disso. Que educação sexual é falar sobre consentimento, sobre respeito, é ensinar anatomia para mostrar para essa criança que um adulto não pode tocá-la em qualquer parte, é falar sobre emoções e sentimentos para prevenir casos graves, mas que muita gente não quer que sejam resolvidos. A eles nós damos um nome devido: abusadores.
Maiara, como entra a Defensoria no combate a esse crime? Pessoas que quiserem fazer uma denúncia devem procurar, obviamente, a polícia primeiro, mas a Defensoria também é uma aliada nessa luta, né? Sim, Matheus. A Defensoria Pública ela é um dos órgãos integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente. A gente sempre difunde, principalmente nesse período da campanha do Maio Laranja, né, os canais de denúncia, o Disque 100, lembrando também a população a importância que, no caso de violências imediatas, em caso de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, no número 190, mas existem outros órgãos que também recebem, que são portas de entrada, como eu falei há pouco. A escola é um órgão que é porta de entrada, o Conselho Tutelar também recebe denúncias, e Ministério Público, Defensoria Pública. Então, todos esses órgãos que integram a rede de proteção também estão preparados para receber essas denúncias desses casos de violências contra criança e adolescente. E o espaço do Se Liga está sempre aberto para a Defensoria trazer essa mensagem. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Matheus.